7h14, passamos já da primeira hora do Bom Dia RN, nós vamos à nossa entrevista do dia. E a gente vai falar sobre o direito das famílias de pessoas com o transtorno do espectro autista em relação aos planos de saúde, né? O que fazer em casos de cancelamento ou mudanças no atendimento. A gente vai receber aqui um advogado especialista no assunto, o H. Emerson, que já está aqui junto com a gente, H. Emerson Magno. Bem-vindo ao Bom Dia RN. Vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para as famílias, né? Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ayrton. Bom dia, telespectadores do Bom Dia RN. Inicialmente, quero agradecer o convite, dizer da minha satisfação de retornar a essa casa e me coloco desde já à disposição, Paulo. Infelizmente, hoje as pessoas estão tendo surpresas negativas, né? Com as operadoras. Eu queria que o senhor falasse do que fazer quando você percebe ali uma alteração, um atendimento que deixa de ser feito, com a justificativa que eu diria não cola. Pois é, nós temos recebido aqui no escritório diversas reclamações, diversas demandas, né, relacionadas à negativa de procedimento médico, de tratamento especializado, bem como de cancelamento de planos de saúde. E aí, inicialmente, a orientação é se assegurar em relação às provas, né? Fazer a reclamação no atendimento da ANS, através do 0800 701 9656, e caso não seja resolvido, aí procurar realmente um amparo jurídico para judicializar e ter seu direito resguardado. Agora, se existe uma família atípica, por exemplo, né? Existem no plano de saúde algumas regras ou normas diferentes, especiais, assim, voltadas para pessoas que têm alguma comorbidade ou algum transtorno ou algo do tipo? Existe alguma diferenciação? Não, Paulinho, as regras são gerais, né? Não pode existir nenhuma discriminação, digamos assim, nenhuma negativa de atendimento, unicamente por a criança ou pelo usuário ser autista. Muito pelo contrário, tem que ser respeitado e sua integralidade das normas pertinente à obrigação da operadora de saúde. E por que casos contrários estão acontecendo, né? E assim, com conhecimento de todos, né? Tanto que a gente vê protestos ocorrendo essa semana mesmo. Famílias protestaram contra uma determinada operadora de plano de saúde. O que é que está acontecendo? O que é que o senhor observa para esse momento que a gente está vivendo? Porque ultimamente são vários casos, né, que chegam para a gente que, de acordo com o que a gente entende de legislação, vão contra o que a lei preconiza. Pois é, Ayrton, as operadoras de saúde, em virtude do alto custo, né, do tratamento e até mesmo da sua continuidade, porque a pessoa com autismo, né, ela precisa de um tratamento a longo prazo, né? Isso gera um ônus, digamos assim, elevado às operadoras de saúde. Então, na maioria dos casos, ela prefere negar, né? E realmente aguardar que a pessoa vá buscar o seu direito, né? Para poder realmente ter seu direito cumprido, né? Em alguns casos, a gente até judicializa, né? Consegue o provimento liminar para que aquela terapia, por exemplo, aquele tratamento seja realmente garantido ao usuário. E mesmo assim, o plano de saúde insiste em descumprir a ordem judicial, e aí só depois, através de um bloqueio na conta da empresa, né, através de uma determinação judicial, aí é que o plano de saúde vem realmente cumprir, né, porque aí o judiciário manda que o tratamento seja feito na rede privada. O senhor pode trazer exemplos de algum caso que o senhor teve, né, de alguém que teve aquele serviço, não conseguiu realizar um tipo de serviço e após, né, buscar um advogado, essa pessoa conseguiu? Quais são esses serviços que são direitos aí dessas pessoas? Sim, Paulinho, com certeza. Nós temos uma ciência chamada ABA, né, é uma ciência que está em evidência, né, para o tratamento de pessoas com autismo, né? E é uma ciência que envolve um tratamento através de uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. E aí ela tem sido negada diariamente pelos planos de saúde, e aí as pessoas só têm realmente conseguido, né, através da demanda judicial, né, quando tem realmente seu direito garantido pelo Poder Judiciário. Agora, esses problemas acontecem principalmente nos planos coletivos,
né, que são pagos pelas empresas? O que é que o senhor observa? Porque no plano individual, né, o familiar que é raro praticamente hoje devido aos custos, você só pode ter a rescisão em caso de falta de pagamento, né? Mas no caso de um plano coletivo, né, que tem ali uma abrangência maior, você pode ver termos ali, obviamente que com a comunicação com antecedência, é onde o senhor observa que isso mais acontece? Aí está meio que generalizado, né? Hoje acontece tanto no plano individual, familiar, mesmo? como também no plano coletivo. Em relação ao cancelamento do plano, né, ele não pode acontecer se o usuário está em internação hospitalar ou, por analogia, nós entendemos que também não pode acontecer se estiver em tratamento médico, né, continuado, né? Ele só pode ocorrer realmente após a alta hospitalar. Olha isso. E a gente vê que quando há o cancelamento, obviamente o que acontece? O serviço deixa de ser prestado, né? Então é quando a criança ou a pessoa, né, com autismo deixa de receber esse atendimento, e aí é um problemão, né? Eu acho, é nessa hora que as pessoas então procuram uma assistência jurídica de um advogado, a defensoria pública. O que é que o senhor recomenda? O senhor falou de provas, né, que devem ser juntadas ali. Que tipos de provas são essas? Vão desde conversas aí com o atendente pelo WhatsApp até uma negativa por escrito. Queria que o senhor falasse aí do que juntar como arquivo, né, para embasar uma abertura de um processo. Vamos lá, isso. Em relação ao cancelamento do usuário que encontra-se em tratamento, né, existe algo chamado vínculo terapêutico. Então, assim, esse vínculo terapêutico, que muitas vezes aquela criança, por exemplo, tem com aquele profissional, né, seja da psicologia, da fonoaudiologia, em relação às terapias, por exemplo, precisa ser respeitado. Então, assim, logicamente que na prática, o usuário, né, ele precisa, digamos assim, se segurar e se garantir em relação a conseguir laudos, né, daqueles profissionais que o atendem, né, dizendo da importância, né, de manter o tratamento e de manter o vínculo terapêutico, né. Também é importante fazer a reclamação na ANS, né, através do 0800. Também é importante, como por exemplo, pegar aquele laudo, né, daquele médico assistente, daquele assistente terapêutico, né, que comprove realmente que é importante a continuidade do tratamento, né, para assim poder comprovar o vínculo terapêutico e, consequentemente, né, dizer da necessidade de manter o tratamento com aquele profissional específico. É importante também, doutor, ter a prescrição médica, né? Até porque a gente observa, às vezes, os planos se queixando disso, né, de que não havia ali a prescrição. Então, é importante você estar buscando de uma forma oficial, digamos assim, um documento, algo que ateste ali por parte de um profissional de que você precisa daquele atendimento para embasar sua decisão, concorda? Sim, com certeza. Tanto o laudo do profissional como o laudo do assistente terapeuta escolar, né, o laudo da escola também é importante, né? Muitas vezes também de um acompanhamento social que possa existir, né? Então é importante juntar todos esses laudos, porque na hora de judicializar, eles são essenciais para garantir realmente o direito daquele usuário, daquele paciente. Teve até um telespectador aqui que nos perguntou se o plano de saúde ele realmente pode estipular valores de planos por causa da idade. Sim, isso aí é regulado pela ANS, uma faixa etária de idade, né? E aí realmente existe uma fiscalização, né? O Ministério Público também fiscaliza isso, né? Mas assim, existe sim as faixas etárias, né? Para poder realmente, digamos assim, se cobrar, né, o valor devido ao usuário. Por problema de saúde não pode, deficiência, nada disso. Não, por problema de saúde não, inclusive não pode rejeitar, né, o paciente que de repente possa ter, né, uma doença pré-existente, né? O plano é obrigado a aceitar. O que ele pode é limitar que em 24 meses aquele paciente não venha a ter, digamos assim, atendimento relacionado àquela doença pré-existente. Entretanto,
né, essa carência, existe entendimento jurisprudencial do STJ, né, que caso a caso analisa e essa carência pode ser quebrada, digamos assim. Pois é, né? Tem a carência, mas até para isso, né, a justiça, a depender, claro, da necessidade do paciente, pode determinar, né, que ela seja quebrada, como falou agora o advogado H. Emerson Magno, né, a quem a gente agradece aqui pela entrevista. Muito obrigado, foi produtivo demais, né, conversar sobre esse assunto e ressaltar que essas famílias têm direitos assegurados por lei e que precisam de fato brigar por eles, né? Mesmo que com a ajuda aí jurídica de um advogado, de um defensor público, a gente normalmente nós aqui não entendemos muito, né, de como lutar por esses direitos, mas é preciso realmente não desistir, né? Assegurar o que lhe é devido, doutor. Obrigado. Eu que agradeço, Ayrton, agradeço a Paulinho também, aos telespectadores que me ouviram, né? E quero deixar uma mensagem aqui para quem está me ouvindo, né, me assistindo, que realmente não desista do direito do seu filho, né? A justiça está aí para isso, para garantir esse direito. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Gente, nós vamos falar de economia agora. Passamos já 7 horas e 26 minutos da manhã.